ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Começa agora Sintonia Jurídica, o seu encontro semanal com o direito e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. No ar, Sintonia Jurídica. Muito boa noite a você que está nos ouvindo aqui na Rádio Universitária 96,7. Está no ar mais um programa Sintonia Jurídica. Eu sou o professor Samuel Pontes do Nascimento e ficarei com você nos próximos 30 minutos. O programa Sintonia Jurídica é um projeto coordenado pelo curso de Direito aqui da Universidade Federal do Piauí. Nós temos uma missão muito clara, que é levar a ciência jurídica, o conhecimento do direito, para o maior número de pessoas possível. Hoje são 27 de setembro de 2016 e vamos aos destaques dessa noite. Sintonia Jurídica. Decisão do Supremo Tribunal Federal condena o pai biológico a pagar pensão à filha que foi criada por outro. Na entrevista eu converso com o professor Sebastião Costa sobre criação do Núcleo de Pesquisa em Direitos Fundamentais e Democracia, junto à Universidade Federal do Piauí. No quadro Questão Legal, a gente pergunta: quais são as diferenças entre salário e remuneração? Tem ainda a coluna Direitos Humanos, a Agenda Sintonia e o Dica Sinjur. Sintonia Jurídica. Eu estou aqui com o professor Mamed Said, que acabou de dar uma palestra na aula inaugural do curso de mestrado em Gestão Pública, aqui da Universidade Federal do Piauí. Professor Mamed, é um prazer conversar com você e eu estou querendo ouvir um pouco sobre essa experiência de estar abrindo um novo curso de mestrado aqui na Universidade Federal do Piauí, né, e essa integração entre instituições de ensino superior públicas, né, a UNB, a Universidade Federal do Piauí. Como é que está sendo para o senhor essa experiência aqui no mestrado da UFP? Eu acho que tem dois aspectos que são dignos de registro. Em primeiro lugar, o fato de a Federal do Piauí estar criando um curso de mestrado num momento em que as universidades estão muito estranguladas do ponto de vista financeiro. Então é uma proposta ousada da administração superior, dos professores envolvidos, poder implantar um curso de mestrado profissional nessa conjuntura atual. Em segundo lugar, é de se saudar que o programa de pós-graduação esteja sendo implementado numa visão interdisciplinar, ou seja, com professores de vários cursos, para que os alunos tenham uma abordagem bem diversa e bem plural. Eu acho que no mundo de hoje, a administração pública precisa de pessoas que tenham essa visão mais abrangente, para que o serviço público seja prestado visando o bem do cidadão. E nós temos aqui, entre os 20 alunos desse mestrado, novo mestrado, nada menos que 11 servidores da própria Federal do Piauí. Isso é muito positivo. Eu acho que a UNB pode muito bem fazer novas parcerias com o curso de Direito aqui da Federal, no sentido até de trabalhar como um acordo para que nós possamos, curto, médio espaço de tempo, ter também um mestrado na área de direito mesmo, ou seja, um curso com a tradição do curso de direito aqui no Piauí não pode deixar de ter um mestrado próprio. Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido e eu, como diretor da Faculdade de Direito da UNB, estou disposto a ajudar naquilo que for necessário, até pelo fato de nós estarmos em Brasília, mais próximo ali do Ministério da Educação e das autoridades que cuidam dessas questões. Como é que o senhor vê para o direito, para o avanço do direito, né, na prática profissional, a contribuição dos cursos de pós-graduação estrito sensu? O que se tem a ganhar realmente com isso? Eu penso que a formação de mestres e doutores é uma exigência do mundo atual. Os tigres asiáticos, outros países que conseguiram, durante o século passado, sair de uma situação inibida para se tornarem praticamente potências mundiais do ponto de vista do comércio e da inserção internacional, conseguiram esses objetivos muito a partir da questão educacional. Então, a capacitação de pessoas, no sentido de oferecer mestrado e doutorado, eu acho que é importante para que nós possamos aprofundar o conhecimento, para que nós tenhamos mais saber jurídico. E isso contribui. Praticamente não há concurso público nos quais a titulação não deixe de contar, senão como questão eliminatória, pelo menos classificatória.
Então, o fato de ter um mestrado, de ter uma especialização que seja, de ter um doutorado, isso tudo conta pontos para que a pessoa possa ter a melhor posição entre os aprovados. Então, não há como subestimar esse aspecto. Realmente, toda a universidade precisa trabalhar no sentido de que todos os cursos das diversas áreas ofereçam o seu mestrado e o seu doutorado. Então, eu acho que essa geração atual, que está à frente desse curso tradicional, que é o curso de Direito aqui do Piauí, tem essa tarefa pela frente. No curto espaço de tempo, poder ter aí o mestrado devidamente organizado e obtendo aquele conceito que deve obter junto às instituições superiores como a CAPES, o CNPq, etc. Tá ok, professor Mamed, muito obrigado por participar aqui do programa Sintonia Jurídica. A gente espera em breve revê-lo aqui, aí sim na aula inaugural do programa de mestrado em Direito. Sintonia Jurídica. O Supremo Tribunal Federal decidiu na última quarta-feira rejeitar um recurso de um homem que, apesar de ser pai biológico de uma mulher, buscava retirar dela o direito de herança e pensão. O pai argumentava no documento que ela não deveria ter acesso aos benefícios porque teria sido criada e registrada por outro homem que a acolheu como filha. Com essa decisão, a Suprema Corte aplicou o entendimento de que o fato de uma pessoa estar registrada pelo pai de criação não impede o reconhecimento da paternidade biológica e a garantia dos respectivos direitos, inclusive o de pedir uma nova identidade civil. O relator da ação, e foi o primeiro a votar no caso, o ministro Luiz Fux, defendeu a possibilidade de uma dupla parentalidade, ou seja, reconhecimento de dois pais, nesses casos, e foi seguido pela maioria dos ministros. Disse o ministro Luiz Fux que a paternidade responsável impõe o acolhimento no espectro legal, tanto dos vínculos de filiação construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles originados da ascendência biológica, sem que seja necessário decidir entre um e outro, quando o melhor interesse do descendente for o reconhecimento jurídico de ambos, foi o que disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Segundo ainda o ministro, uma pessoa só não teria direito de buscar os direitos junto ao pai biológico quando se comprovar que ela agiu por sua própria vontade e sem nenhuma justificativa com o que ele chama de abandono afetivo em relação a esse pai. Bem, essa é mais uma das decisões que o Supremo Tribunal Federal toma e que, de fato, influenciam em muito o reconhecimento das novas famílias na sociedade, os novos modelos afetivos de união familiar. Bem, se você também quer enviar alguma sugestão de pauta, é só enviar um e-mail para a gente aqui para o contato@sintoniajurídica.com.br. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Universitária o professor aqui da casa, Sebastião Costa. Professor Sebastião, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Sintonia Jurídica. Muito obrigado, professor Samuel. Na verdade, é uma satisfação. Sempre escuto a Rádio 96.7, Rádio Universitária, que tem uma programação toda diferenciada, e programas como esse acrescentam muito à comunidade universitária, mas à sociedade piauiense, teresinense de uma forma geral. Muito obrigado, professor Sebastião. A gente está querendo ouvir um pouco hoje sobre a vida acadêmica dentro da universidade, especialmente no nosso curso de Direito. Recentemente, nós anunciamos aqui no Sintonia Jurídica que o CCHL, o Departamento de Ciências Jurídicas, está se organizando para abrir sua primeira turma de mestrado. Nós somos um curso com 85 anos de história. Eu queria que você explicasse para a gente, recentemente você participou da criação de um grupo de pesquisa, Direitos Fundamentais e Democracia. O que simboliza esse grupo de pesquisa? Que atividades é que vocês já vêm desenvolvendo junto ao nosso curso de Direito? Infelizmente, nós ainda não temos aqui no nosso estado do Piauí um curso de mestrado em Direito, por uma série de fatores que a gente não precisa esmiuçar aqui. Mas agora, nós estamos com um grupo de 16 professores numa comissão para a elaboração do projeto de mestrado. Mas para deixar muito claro para o ouvinte que esse sonho do mestrado em Direito é bem antigo. E agora nós temos uma comissão de 16 professores, fazemos parte, inclusive, capitaneada pelo professor Efrem Cordão, um excelente professor que tem um doutorado
doutorado o europeu e tem um diferencial a ele e outros professores, porque o professor Efraim também foi discente aqui da UFP, e esse grupo de 16 professores esses professores fazem parte dessa comissão. Mas nós temos que deixar bem claro que, na verdade, esse mestrado é um trabalho de todos os professores da Universidade Federal, de todos os funcionários também, porque há uma participação muito grande desses funcionários e, acima de tudo, dos estudantes, porque é para eles, de uma forma geral, que esse mestrado vai ser feito. Para a elaboração desse projeto, que será apresentado no ano que vem, houve a criação de núcleos de pesquisa, grandes núcleos de pesquisa, e esses núcleos vão incorporar grupos de pesquisa. O núcleo de pesquisa ao qual pertenço está com o nome ainda é provisório, Direitos Fundamentais e Democracia, mas já está em atividade. Já estamos realizando algumas atividades justamente para fazer toda uma interação teórica, prática, tanto com professores de outras instituições, de outros estados e até fora da Universidade Federal, para implementar todas essas ideias. Na terça-feira, dia 6 de setembro, fizemos um ciclo de debates fantástico, com 3 professores convidados. Professor Milton Gustavo, que é da OAB do Piauí, está fazendo doutorado em Ciências Criminais na PUC do Rio Grande do Sul. Falou sobre direitos fundamentais e a prática do processo criminal. Hoje se fala muito da questão das garantias constitucionais diante do processo criminal, e ele trouxe todo um apanhado desde Roma, passando pela Idade Média, mostrando como os direitos, as garantias do cidadão devem ser respeitadas, até porque hoje estão presentes na Constituição. A professora Débora Detman, que é professora aqui da casa e era professora visitante na Universidade de Utah, nos Estados Unidos, está retornando agora aqui para o Piauí, e nos falou brilhantemente sobre o Judicial Review, aquela última palavra que o Poder Judiciário está dando diante da constitucionalidade das leis, e a doutora Marina Cavalcante, da 5ª Vara Federal, que nos falou sobre o Círculo de Conciliação da Justiça Federal. Inclusive, fizemos uma parceria entre o Núcleo de Pesquisas Direitos Fundamentais e Democracia com o Círculo de Conciliação da Justiça Federal no Piauí, uma parceria inédita que vai agregar muito aos nossos estudantes da UFP, mas também ao Judiciário de uma forma geral, porque a Justiça Federal hoje, a partir dessa iniciativa da doutora Marina Cavalcante, está pensando na conciliação. Muitas vezes um processo ele envolve... O jurista hoje ele não tem que resolver apenas processos, mas conflitos, e às vezes os conflitos envolvem um número muito grande de aspectos, de pessoas, Como advogado que sou, as pessoas me perguntam quais são as suas grandes causas. Eu sempre digo, toda causa é grande, porque para aquele indivíduo, para aquele cidadão, é a grande causa da sua vida. A mulher que está sendo agredida pelo ex-marido é a pessoa que precisa de um benefício previdenciário para manter a família, É a pessoa com deficiência que precisa de um direito a ser garantido para ter acesso a uma escola de qualidade, É uma pessoa que foi preterida por conta de um concurso público, e aquilo ali muitas vezes é a causa da vida dela. E nós aqui no curso de Direito da UFP temos que ter a sensibilidade junto à fundamentação teórica, procedimental, para que esses direitos sejam discutidos e garantidos, obviamente. Bem, para você que está chegando aqui agora no programa Sintonia Jurídica, na Rádio Universitária, nós estamos conversando com o professor Sebastião Costa, que está falando para a gente aqui sobre a experiência da criação do Núcleo de Pesquisa em Direitos Fundamentais e Democracia junto ao curso de Direito da UFP, o que é uma perspectiva já para a organização da primeira turma de mestrado do nosso curso. Professor Sebastião, tem um outro elemento importante da nossa vida acadêmica, que são as publicações, a produção científica. Como é que você vê esse cenário da produção acadêmica, produção científica no direito piauiense? Professor Samuel, certa vez eu estava na cidade de Altamira, no Pará, ministrando um curso de especialização para a Justiça do Trabalho. Era para os funcionários, mas o juiz do trabalho daquela região quis assistir às aulas. E depois das aulas ele veio conversar comigo. Sabendo que eu era do Piauí, me perguntou se eu conhecia o professor Meton, nosso professor da Universidade Federal do Piauí. E o juiz do trabalho lá do interior do Pará me disse que eu agradecesse ao professor Meton porque ele tinha passado no concurso de juiz do trabalho, estudando pelo livro de Direito do Trabalho do professor Meton, que é um livro clássico, já Elementos do Direito do Trabalho, salvo engano, da 15ª edição. Esse ano mesmo, de 2016, já num outro exemplo, um grande livro de direito que tem repercussão no Brasil todo, que é o livro Colisão de Direitos, do professor Edilson Farias, completa 20 anos da sua primeira edição. Um livro que foi um divisor de águas na discussão sobre a colisão de direitos fundamentais, e citado por constitucionalistas estrangeiros. O professor Edilson
foi orientado no mestrado pelo Gilmar Mendes, isso em 95, anos depois, Gilmar Mendes se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. E hoje o livro do professor Edilson foi redescoberto, porque as pessoas que estão trabalhando regulação da internet, naquele momento em que você não tem uma relação muito estreita entre a proteção dos direitos num ambiente informatizado de rede, né? Citei 2 exemplos, mas poderia citar vários outros. O professor Berto acabou de lançar um livro sobre o novo Código de Processo Civil. Então nós temos inúmeros exemplos de professores que publicam, professora Sueli, professora Adriana Sequeira, né? Professor Nelson Juliano, que tem vários livros sobre a democracia, direito, com a ligação com a teoria política, né? Acabei, inclusive, de organizar um livro com doutorado em políticas públicas aqui da UFP. Na verdade, nós temos uma produção significativa, mas, obviamente, ela precisa ser mais mostrada para a sociedade piauiense. Obviamente que os livros com cunho mais científico, eles não há aquela propaganda tão grande como você tem em livros, digamos, de ficção, digamos assim. Mas não há dúvida que aqui a gente tem uma dificuldade maior de publicação. Nós não temos aqui no estado do Piauí a quantidade de editoras, por exemplo, o acesso a editoras que no Sul e no Sudeste, por exemplo, os outros autores possuem, né? Então, de certa forma, há essa dificuldade, que é uma dificuldade histórica, mas mesmo assim, eu acho que com esse processo de democratização por conta da internet, dos e-books, dos livros eletrônicos, a gente consegue vencer esse obstáculo. O senhor mesmo tem, junto com professores da PUC de Minas Gerais, publicações importantíssimas, inclusive na revista Arquivo Jurídico, que é a revista da UFP, que é bem conceituada no mundo acadêmico jurídico, mas há essa dificuldade. Por outro lado, nós temos um grupo muito grande de alunos da UFP que publicam. Eu me recordo, há pouco tempo, tínhamos mais de 50 alunos da UFP com artigos publicados em revista de renome nacional. Temos também professores com os grupos de pesquisa que auxiliam na feitura desses trabalhos acadêmicos para serem publicados. Obviamente que agora a gente está pegando todos esses dados, organizando, porque isso vai constar no projeto que irá ser elaborado para o mestrado, né? Mas eu tenho uma visão muito otimista que essas publicações aumentem e também a visibilidade delas em relação à sociedade piauiense de uma forma geral, porque fora do Piauí nós temos livros que fazem muito sucesso sobre o direito produzido aqui no nosso querido estado. Eu também, Sebastião, tenho percebido que de fato há uma dificuldade quanto à divulgação do que é produzido, né? Eu acho que essa dificuldade, esses obstáculos de mercado, como você mencionou, a ausência de editoras que deem grande visibilidade, de ter uma boa distribuição desses livros nas livrarias, façam, né, eventos. De fato, a gente tem esse problema. Eu assumi recentemente a coordenação do curso e estou tentando, aí, junto com a sua ajuda, com dos outros professores do nosso curso, justamente organizar as informações sobre a produção acadêmica nossa. E aí é um convite que eu faço a quem está nos ouvindo aqui para conhecer o site da Revista Jurídica, a Revista Jurídica Eletrônica, né, que é a revista aqui da UFP. Arquivo Jurídico. Revista Arquivo Jurídico. Isso. Ela pode ser acessada, né, você pode entrar no site do nosso curso, que é o direito.ufp.br, e lá tem um link direto para você acessar a revista Arquivo Jurídico e conferir essa produção científica que é organizada aqui pelo nosso curso de Direito da UFP. Professor Sebastião, o que mais a gente pode esperar desse grupo de pesquisa Democracia e Direitos Fundamentais? Professor Samuel, as coisas estão melhorando muito. Esse espaço que o professor tem aqui na Rádio Universitária é fantástico para a divulgação daquelas atividades que acontecem aqui na Universidade Federal, especificamente no nosso curso de Direito. A gente também não pode desconsiderar o belíssimo trabalho que a editora da UFP faz com o professor Ricardo Alágio, inclusive ganhando o prêmio Jabuti, né, que isso nos engrandece muito. Então, toda essa estrutura, o site que a Universidade Federal tem para hospedar as revistas jurídicas é revistas.ufpi.br. São várias revistas jurídicas produzidas aqui pela UFP, revistas.ufpi.br. Né, você vai ter acesso a vários, inclusive a nossa revista Arquivo Jurídico. E um dos enfoques, inclusive, dos grupos de pesquisa, dos núcleos de pesquisa, é justamente produzir mais trabalhos acadêmicos sobre questões teóricas e questões práticas, para que a gente consiga resolver problemas que a experiência jurídica nos colocam, né? De certa forma, formar de forma cada vez melhor o nosso aluno, que isso é a nossa principal função, para que esses alunos, inclusive, coloquem de volta para a sociedade todo esse conhecimento que eles adquiriram aqui. Afinal de contas, é uma universidade pública que é mantida com o dinheiro da população, e esses estudantes têm que retribuir, né, todo esse investimento que a sociedade piauiense brasileira faz em
relação a eles, tentando buscar resolver conflitos na nossa sociedade, que são inúmeros, né? E a gente gostaria de cada vez mais colaborar com essas resoluções a partir dos conhecimentos produzidos aqui no curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. Bem, esse é o professor Sebastião Costa. Eu quero lhe agradecer, professor Sebastião, por ter vindo aqui participar do nosso programa Sintonia Jurídica. As portas do programa estão abertas, na verdade o microfone do Sintonia Jurídica está aberto justamente para que a gente tenha esse contato mais direto com a sociedade, que a gente possa prestar contas do serviço público para o qual nós somos contratados aqui na UFP, não é isso? Muito obrigado. Isso é verdade, agradeço ao nosso coordenador do curso de Direito, professor Samuel, que também está se integrando à equipe da nossa revista. Contem comigo, eu sou um ouvinte assíduo da rádio universitária. Muito obrigado pelo convite, um grande abraço a todos. Sintonia Jurídica. E essa foi a nossa entrevista. Eu agradeço muito a presença do professor Sebastião Costa. E agora chegou a hora do nosso quadro Questão Legal. Questão Legal. Esse quadro foi feito para você que é nosso ouvinte. Nós recebemos aqui na redação perguntas sobre problemas jurídicos da vida cotidiana e buscamos os melhores especialistas para responder para você aqui no Sintonia Jurídica. E a pergunta de hoje é: quais são as diferenças entre salário e remuneração? Quem responde para a gente é a advogada Emanuela Moreira Souza. Embora os termos sejam usados no cotidiano para indicar a mesma coisa, há diferença entre eles. Remuneração é o conjunto de tudo aquilo que é pago pelo empregador ao empregado, incluindo seu salário. Como exemplo, podemos citar horas extras, adicional noturno, gorjetas, comissões, dentre outros. Já o salário é o valor devido ao empregado como contraprestação pelos serviços prestados em virtude do contrato de trabalho. Há vários tipos de salário: salário base, salário mínimo, piso salarial, dentre outros. Assim, tudo que é pago ao trabalhador, além do seu salário, é a sua remuneração. Portanto, remuneração é o gênero do qual o salário é a espécie. Vale lembrar que toda remuneração recebida pelo empregado servirá como base de cálculo do seu 13º salário, férias e uma eventual rescisão. Sintonia Jurídica. E agora vamos ouvir a coluna Hoje é Dia de Direitos Humanos, com Andréia Marreiro Barbosa. Coluna Direitos Humanos, com Andréia Marreiro. Pau de Colher, comunidade piauiense contra-colonizadora. Pau de Colher foi uma comunidade que surgiu em 1930 no município de Casa Nova, na divisa do estado da Bahia com o Piauí, e foi desmantelada no início dos anos 40 durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Assim como Canudos, na Bahia, Caldeirões, no Ceará, Quilombo de Palmares, em Alagoas, a comunidade de Pau de Colher foi atacada porque resistia ao processo de colonização no Brasil. O povo de Pau de Colher vivia de um jeito diferente, que soava como uma afronta aos colonizadores. Eles possuíam uma relação comunitária e biointerativa com os elementos da natureza. Enxergavam a terra como um ente gerador da força vital. O cultivo das plantações era sempre festivo, recheado de religiosidade, e os frutos eram armazenados e distribuídos de acordo com as necessidades de cada um. Processo muito diferente da exploração incessante característica dos povos colonizadores. Pau de Colher, por isso, foi acusada de ser um bando de fanáticos religiosos, sem disciplina social, sem senso de moral e bons costumes, sendo, portanto, uma ameaça à integridade moral, social, econômica e cultural dos colonizadores, à época os getulistas do Estado Novo. A comunidade resistiu ao ataque com cacetetes, que apesar de rústicos tinham um grande poder de defesa, devido à habilidade do manejo. Por isso o conflito ficou conhecido como Guerra dos Caceteiros, que precisou para ser vencida da união das polícias da Bahia, do Pernambuco e do Piauí. Assim como em Canudos e Caldeirões, os colonizadores atearam fogo no território de Pau de Colher, deixando evidente o projeto de destruição, não só das pessoas, mas também do modo de vida daquele povo. O intuito era destruir os símbolos e as significações dos seus modos de vida, apagar essa história, para que ela ficasse impedida de ser contada. Todavia, Antônio Bispo dos Santos, um mestre quilombola popular piauiense, encontrou uma guerreira sobrevivente desse ataque, a dona Ângela Alves do Nascimento, que relatou detalhes que nos ajudam a compreender o grau de perversidade dos colonizadores. Dona Ângela diz: "Nasci e me criei aqui em Pau de Colher.
tenho 84 anos e morei no acampamento. Sou sobrinha do senhorio e também conheci muito bem o senhor quinzeiro. Eles é que ajeitavam o povo. Nós vivíamos sossegados, até que começaram a nos atacar, dizendo que nós não podíamos viver aqui. Contavam muito mentira, diziam até que o senhor quinzeiro tinha um torrado que as pessoas cheiravam e ficavam iludidas, e os acompanhava para onde eles fossem. Diziam também que se a pessoa não acompanhasse não adiantava nada, porque eles levavam na marra. Tudo mentira. A gente acompanhava porque a gente queria. Eu mesma fui porque quis e até gostava de viver lá. Foi quando eles chegaram nos atacando. Aí a guerra foi grande, porque nós também resolvemos lutar. Eles cercaram o acampamento e disseram que as mulheres e as crianças podiam correr. Eu tinha 11 anos e uma irmã pequena de colo. Peguei minha irmã e saí correndo. De repente, senti escorrendo uma coisa no meu corpo. Quando eu vi, era sangue. Olhei para minha irmã, ela estava morrendo nos meus braços. Larguei no chão e continuei correndo. Senti uma grande dor no meu braço. Quando olhei, foi que notei que a bala que matou minha irmã também atravessou o meu ombro. Mas eu consegui escapar mesmo assim. Eu e uma turma. Nós corremos e ficamos escondidos no mato. Nós escutávamos o tiroteio. Era bala de todo lado. Depois que mataram todo mundo, aí nós percebemos um grande incêndio. Era eles queimando tudo que a gente tinha. Depois botaram gasolina e queimaram os corpos, porque eles mataram tanta gente que não tinha como nem quem enterrasse. Quando acalmou, voltamos para organizar as nossas vidas. Aí tentaram de tudo para tomar a nossa terra, mas estamos aqui. Foi muito triste. Para ter uma ideia, depois que tudo passou, na roça que era do meu tio senhorio, foram achadas mais de 2.000 cabeças de pessoas queimadas. E ainda hoje, quando a gente chegar à terra, encontra algumas coisas, objetos pessoais, pedaço de osso, enfim. Olha, eu nem gosto de falar disso. Acho melhor tocar a vida para frente. Essa história contada por Antônio Bispo dos Santos, quilombola, mestre popular, está no livro de sua autoria Colonização, Quilombos, Modos e Significações, um livro produzido e publicado pela Universidade de Brasília no âmbito do projeto Encontro de Saberes, onde Bispo foi professor da UNB. A nossa pergunta é: em que medida a história de Pau de Colher se parece com as situações que vivemos hoje? Em que Pau de Colher se parece com Belo Monte, no Pará, com Noroeste, no Distrito Federal, com Contente, no Piauí? O que essa história de colonização e contra-colonização tem a ver com os direitos das comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas atacadas por projetos de desenvolvimento? Sintonia Jurídica. Você ouviu a coluna Direitos Humanos e agora vamos acompanhar a Agenda Sintonia da Semana. É com você, Rosiana de Moraes. Agenda Sintonia. E a gente começa a nossa agenda falando que ontem, dia 26, começaram as inscrições para concurso de professor do Instituto Federal do Piauí. No edital, há vagas para graduados em Direito. Confira mais informações no site do IFP. E continuam abertas as inscrições para o 2º Congresso do Direito Tributário do Piauí, com o tema Justiça Tributária versus Interesses Arrecadatórios do Estado, Fronteiras e Veredas. Até o dia 30 de setembro, a inscrição para profissional é de R$ 300. Já os estudantes de graduação pagam apenas R$ 80. O evento acontecerá de 27 a 29 de outubro no auditório da OAB Piauí. Segue o Sintonia. Sintonia Jurídica. Essa foi a nossa Agenda Sintonia. Você fica agora com Dica Sinjura, com Felipe Gold. Dica Sinju. A dica de hoje é o filme O Poder e a Lei. Datado de 2011, a história apresenta mistérios intrigantes recheados de muito suspense. O protagonista do filme é um advogado de defesa criminal, que tem sua vida e carreira mudada completamente após receber um caso envolvendo o milionário de Beverly Hills. O playboy é acusado de espancar uma prostituta, e o advogado tem a incumbência de inocentá-lo. Porém, ao investigar o caso, surge uma avalanche de descobertas nada agradáveis sobre seu cliente. Tudo piora quando seu parceiro de investigação é assassinado e o advogado é o principal suspeito. Com o passar da trama, você confere que há uma estranha ligação entre outros assassinatos e o cliente milionário. Você acha que o advogado deve buscar justiça arriscando sua vida e de sua família, ou simplesmente ele deve trabalhar enganando a todos mediante um pagamento milionário? O filme O Poder e a Lei é a nossa Dica Sinju, o direito em conexão com todos os meios de comunicação. Sintonia Jurídica.
Então é isso, nosso ouvinte, nossa ouvinte aqui na Rádio Universitária, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu quero agradecer a sua companhia aqui no 96,7 na Rádio Universitária. Lembrando que o nosso encontro é todas as terças-feiras às 18h30 e tem reprise todo domingo às 19 horas. Se você quiser rever os nossos quadros, você pode acessar a nossa fanpage no Facebook. Basta procurar por Programa Sintonia Jurídica ou então acessar o nosso site www.sintoniajuridica.com.br. Um abraço e até o próximo Sintonia Jurídica. A apresentação foi de Samuel Nascimento, produção de Rosiana de Moraes, edição de Felipe Gold, trabalhos técnicos de Adriano Lima, supervisão de Lenita Carla, direção de programação de Ricardo Souza e direção-geral do professor doutor Paulo Fernando de Carvalho Lopes. FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.